Deus vai fazer milagres poderosos nesse dia. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 11. Nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Jackson, pastora Kemi, que são os nossos mentores, e eles estão em missão, e eu tenho certeza que Deus vai ser com eles poderosamente, como sempre tem sido, aonde ele tem passado. Ele estará ministrando nos Estados Unidos, no Canadá, no Paraguai, no Brasil. Então é uma jornada grande que os nossos pastores estão com essa missão, e nós nos sentimos muito felizes e honrados, porque o nosso pastor, o nosso líder, tem um reconhecimento nessa casa, nesse ministério, e também fora dele. O Senhor tem confiado tudo isso nas mãos do nosso pastor, e nós estamos muito gratos ao Senhor por tudo isso. Amém, queridos? Vamos lá? A palavra do Senhor diz sobre os sonhos de José. Eu pergunto, tem alguém que sonha nessa casa aqui ou não? Vamos lá. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, de mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estavam amarrando os feixes de trigo no campo, quando o feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia aquilo. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu venho pedir que, da mesma forma que o Senhor ministrou esse texto e esta palavra no meu coração, ministre também sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Os nossos irmãos que estão online, Senhor, que também sejam alcançados pelo poder da tua palavra. Ajuda-nos a conquistarmos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso pedimos, Espírito Santo, esta casa é sua. Aqui o Senhor tem total liberdade para fazer aquilo que lhe apraz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Nós queremos falar nesta manhã sobre o tema protegidos pela presença. Você pode repetir após mim: protegidos pela presença. Todos nós temos direito de sonhar. O Senhor nos colocou nessa terra com um propósito muito grande. Todos nós temos as nossas dificuldades, e nós vamos discorrer no texto em que está a apreciação para hoje, a respeito de dificuldades
de adversidades, de problemas que nos rodeiam, que nos cercam. Mas eu vim aqui para te dizer que o Senhor é que te protege. O Senhor é que protege os sonhadores a conquistar os sonhos que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nós não estamos falando aqui de sonhos criados porque comeu bastante e foi dormir. Não. Nós estamos falando dos sonhos de Deus. Aquilo que vem para as nossas vidas, para abençoar as pessoas à nossa volta. Eu vim aqui para te dizer que o sonho, ele é maior do que você. Se o sonho for do seu tamanho, então deixa de ser sonho, porque você pode realizar, pode conquistar facilmente. O sonho precisa ser maior do que você, porque com a ajuda de Deus é que você conquista os sonhos que Ele colocou no seu coração. Você recebe aí? Existem degraus para conquistarmos em Deus, experiências dentro da proteção divina para alcançarmos aquilo que ninguém pode roubar ou arrancar de nós. Satanás pode vir com os seus exércitos, com os seus anjos maléficos para te destruir, para roubar o propósito de Deus, o sonho que Deus colocou no seu coração. Mas eu vim aqui para te dizer, o Espírito de Deus, a presença do Senhor está do seu lado para te proteger. Você pode descansar no Senhor. Essa mensagem de hoje poderá ser um divisor de águas na sua vida. Talvez você tenha lutado para manter em pé os sonhos que o Senhor colocou em você, mas vêm as adversidades, as tempestades da vida para te roubar o propósito, te roubar do foco principal. Mas a proteção do Senhor, uma vez mais, Ele faz hoje você recordar que Ele está ao seu lado para te proteger. Deus quer revelar a você, Deus quer descodificar, Deus quer entregar chaves, ferramentas poderosas para que você possa continuar avançando e conquistar o propósito que Ele tem para você, o destino que Ele preparou para a sua vida. O pai de José, que era Jacó, essa família de sonhadores, essa família que sabia sobre sonhos espirituais. Jacó também teve experiências com o Senhor. Vocês lembram quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú, e ele saiu para uma terra de longe para fugir do seu irmão, para estar junto dos seus familiares, aconselhado pela sua mãe. E a Bíblia diz que quando ele sai de Berseba, ele chega a um lugar, e ao anoitecer, ele pega um travesseiro, para uma pedra para que servisse de travesseiro para ele. E naquela noite, naquele lugar, ele teve um sonho, ele teve uma grande experiência, porque a Bíblia diz que Jacó viu uma grande escada, e essa escada tocava na terra até o topo no céu. E a palavra do Senhor nos diz que os anjos subiam e desciam, e naquele lugar ele teve uma revelação muito grande da parte do propósito de Deus para a sua vida. Entenda, você precisa chegar no lugar de convergência que Deus tem para você, para que o sonho de Deus se revele na sua vida. Deus está em todos os lugares, mas Deus se manifesta onde Ele é adorado, aonde Ele é reverenciado. E Jacó teve essa experiência, porque ele reconheceu que sozinho ele não poderia vencer, mas com a presença do Senhor, com a proteção do Senhor, ele poderia conquistar todos os sonhos de Deus para a sua vida. Ele começou a entender que ele teria grandes experiências com Deus. Até então ele conhecia o Deus de seus pais, mas naquele momento ele começou a ter experiência de Deus com uma forma poderosa. Eu vim aqui para te dizer, a experiência que os seus pais tiveram com Deus é maravilhosa, os seus tios, os seus pastores, os seus familiares, mas hoje Deus quer ter um encontro com você, uma experiência com você, para que você se sinta amado e protegido pelo Senhor. Você está comigo? Diga amém. Entenda, o louvor sobe, a glória desce. Você pode repetir comigo? O louvor sobe, a glória desce. Uma vez mais. Uma vez mais. Os anjos subiam e desciam.
Observe, naquele momento, o pai de José estava tendo uma grande experiência. Que sonho maravilhoso! Era Deus trazendo para ele um pouco da sua glória. Nós nunca conheceremos Deus na sua essência, na sua totalidade, mas enquanto aqui estivermos, eu e você, podemos ter experiências com o Senhor, amém? E nesse sonho, Jacó teve um encontro com Deus, e a sua vida foi transformada. Ele estava pronto para viver o novo, o extraordinário que o Senhor tinha para ele. Esse foi o primeiro lugar na Bíblia em que nós encontramos, quando a Bíblia está narrando, esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Jacó, lá em Gênesis, teve uma experiência do que é estar na casa de Deus. Na casa de Deus algo novo acontece. Na casa de Deus o Senhor tem liberdade. Na casa de Deus milagres extraordinários acontecem. E eu vim aqui para te encorajar. Você está na casa de Deus. Repita após mim: eu estou na casa de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser dentro da sua casa. Aqui Ele tem toda a liberdade, amém? Um sonho para poder se tornar real, nós dependemos da ajuda do nosso amigo Espírito Santo. É impossível você conquistar os sonhos de Deus com a força do seu braço. Você depende da ajuda do Espírito Santo. Por isso que todos os dias, todas as manhãs, o início do nosso dia, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a subir todas as escadas, todos os degraus que Ele tem para nós subirmos. Um sonhador pela liberdade, Martin Luther King dizia: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Pastor, mas o sonho de Deus é muito grande para mim. Dê o primeiro passo, e por fé você vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ele venceu e se tornou um referencial da liberdade. O mundo todo honra a vida deste homem, tudo porque ele entendeu que era necessário subir o primeiro degrau. Depois que você sobe o primeiro, vem o segundo, o terceiro. Eu te pergunto, você está crescendo em Deus? Como foi a sua experiência com Deus há 5, 10, 20, 30 anos? Ou no mês passado, e como está sendo hoje? Tudo porque você entendeu que por fé você pode crescer nos degraus que o Senhor tem diante de você. Na Bíblia, as promessas de Deus para nós, não é apenas para nós, mas é também para a nossa descendência. A Bíblia diz em Joel 2:28, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Você recebe isso? Põe a mão no seu peito e diz: isso é para mim e para minha descendência. Não importa de onde você veio, o importante é saber para onde você vai, ou aquilo que o Senhor já tem preparado para a sua vida. Talvez você veio do mundo, talvez você veio de uma pequena cidade onde você nasceu e foi gerado, talvez não tinha muitas possibilidades, mas o Senhor te plantou na Inglaterra, te plantou em Londres com um propósito. Aqui você vai crescer, florescer, multiplicar, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Deus tem unção de sonhos para ser derramada sobre nós nesta manhã. Você recebe e diz amém? Não é apenas para alguns. A palavra do Senhor está dizendo que José tinha um carinho especial do seu pai, por ser ele nasceu na velhice, então ele tinha os seus privilégios. E a Bíblia diz que ele ganhou de seu pai uma túnica de várias cores, uma vestimenta diferenciada, que por onde ele passava as pessoas percebiam: lá está vindo um príncipe, aquele ali é diferente de todos. Você também tem essa identidade da parte do Senhor. Você se sente amado por Ele? Você se sente protegido pelo seu pai, sim ou não? Deus tem vestimenta para nós. Deus tem uma identidade. Quando você passa pelas ruas, as pessoas sabem e reconhecem: esse homem, essa mulher é diferente.
seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, por onde você passar, você é um portador de um destino poderoso da parte do Senhor. Você tem essa identidade. A Bíblia diz que o pai de José o enviava para o campo para poder ajudar seus irmãos, saber se estava bem com seus irmãos, se estava bem com o rebanho. E quando ele levava comida para os seus irmãos e ia ver se estava tudo bem, os seus irmãos o tratavam de uma forma cruel. E vocês leram comigo, por causa de seus sonhos. Os sonhos de Deus no coração de José incomodavam muita gente. As pessoas à sua volta não aceitavam os sonhos que Deus colocou na vida dele. E quando José voltava do campo para reportar ao seu pai como estava sendo o seu dia, ele falava sobre o caráter dos seus irmãos, sobre as coisas erradas que os seus irmãos faziam, e ele reportava para o seu pai. E isso fazia com que os seus irmãos o odiassem ainda mais. Primeiro princípio que eu quero aplicar com vocês nesta manhã: sonhos de Deus em você causa inveja em quem não está no propósito. Você pode repetir após mim? Sonhos de Deus em você causa inveja em quem não está no propósito. Quem não está dentro do propósito de Deus não vai entender a grandeza que o Senhor colocou dentro de você. Por fora somos apenas um vaso de barro, mas dentro de você o Espírito Santo habita em você. Ele poderia estar em qualquer lugar, mas Ele decidiu fazer de você habitação. Quantos são a habitação do Espírito Santo aqui? Pode dizer glória a Deus? Porém, quem está no Espírito, guarda no coração. E vocês leram comigo que os seus pais guardavam tudo aquilo que ouvia de José no seu coração, porque eles também estavam entendendo que Deus estava trazendo sonhos proféticos para a vida daquele menino. 17 anos, muito jovem, um adolescente. Mas observe que para Deus não há idade, não há diferença de idade. Você concorda comigo? Diga glória a Deus aí. A Bíblia diz que seus irmãos o recebem no campo com zombaria, dizendo: lá vem o sonhador. E eles conspiraram contra ele para o matar. Mas entre eles decidiram lançar José numa cisterna, com aproximado 7 metros de profundidade. Era algo muito terrível para a vida de José. Porém, José sabia que a cisterna não era parte do sonho que ele havia sonhado. Por isso então, ele mesmo na cisterna sabia que não era o seu fim. Eu vim aqui para te dizer, talvez as pessoas à sua volta não te entendam e te lancem também numa cisterna, querem te ter isolado, distante do propósito de Deus e da comunidade. Mas eu vim aqui para te dizer, se o lugar em que você está não faz parte do sonho, entenda, isso é momentâneo, é transitório e logo vai passar, e você vai poder ter a sua vitória entregue nas suas mãos pela parte do Senhor. Você recebe, diga glória a Deus. As pessoas podem estar querendo enganar você, distrair você, desfocar você do propósito de Deus. Agora entenda, é Deus permitindo que você seja moldado, seja lapidado por essas provações e por essas adversidades. O teu Deus é maior e Ele está de olho em você. Você não está sozinho. Talvez você diga: mas pastor, a minha família mora tão longe, eu estou sozinho nesse país. Eu vim te dizer uma coisa: se você está aqui, é porque você é um sonhador. Você não é apenas um imigrante, você é um imigrante com o propósito de Deus na sua vida. Você não está sozinho. Deus confiou em você sonhos poderosos para você crescer, avançar e conquistar. Pensa no desespero de José. Agora José, dentro daquela cisterna profunda, não tinha maneiras de sair daquele lugar, e ele começa a gritar o nome de seus irmãos: Rúben, Judá, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gader, Asser, Issacar, Zabulon. E ninguém estava ali para socorrê-lo. Eles não estavam dispostos a ajudar o seu irmão, mesmo no momento crítico da sua vida. Mesmo que nós possamos estar muitas vezes sozinhos numa cisterna, entenda, a saída nunca vai ser para baixo, a saída está para cima.
A saída está para cima. Tem jeito para você, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para as suas finanças, tem jeito para a sua família, tem jeito. Deus está de olho em você. A cisterna não estava coberta, a cisterna estava aberta. Pode ser que você esteja numa profunda cova, numa cisterna profunda, mas entenda, o Senhor é poderoso para cuidar de você mesmo dentro dessa cisterna. Lembre-se, os pequenos são rejeitados, são humilhados, mas Deus nos atende. O grito de José não foi ouvido e atendido pelos seus irmãos, mas foi ouvido e atendido pelo Deus Todo-Poderoso. Os irmãos de José decidiram não matar José, mas decidiram então vender José. E eles decidiram vender José por 20 moedas de pratas. E eles venderam para os mercadores que negociavam no Egito. E ele foi vendido como uma mercadoria. Aquele homem que era portador de grandes sonhos de Deus, ele foi vendido como uma mercadoria. Talvez você também não é tão aceito na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio, mas eu vim aqui para te dizer, o teu valor não é apenas 20 moedas de prata, o seu valor foi um preço muito alto, custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você precisa se valorizar, você precisa entender que você é filho, que você tem direito, você é um príncipe, você é uma princesa, você é herdeiro do trono de Deus. Alguém se sente livre aqui, sim ou não? Um jovem livre, que teve a sua vida toda sendo bem cuidado pelo seu pai, amado pela sua mãe, uma família próspera, agora ele se torna um escravo. Ele foi vendido como escravo no Egito, e ele foi trabalhar na casa de Potifar, e lá Deus começa a exaltar a vida de José. Há momentos que os dons e talentos que Deus confiou nas suas mãos vai começar a florescer. Você recebe isso? Dons e talentos que o Senhor colocou nas suas mãos vão florescer. E por ver algo diferente na vida de José, Potifar o colocou como líder da sua casa, como gerente geral da sua casa. Porém, a esposa de Potifar tentava seduzir José todos os dias, querendo roubar o propósito de Deus na vida de José. Eu não sei qual é a forma que Satanás tem tentado você. Qual é a forma que Satanás tem usado para te afastar do propósito e dos sonhos poderosos de Deus na sua vida? Mas José nos ensina que é possível fugir das ciladas malignas e manter a fidelidade a Deus, independente de estar longe dos pais, longe da família, longe dos profetas. Aonde ele estava sozinho, ele era livre, ele poderia fazer o que quisesse, mas ele preferiu se manter íntegro e fiel a Deus. Havia chegado a hora das maiores experiências com Deus. Então José foge daquela mulher, mas Potifar não entendeu daquela forma, que ele estava honrando o seu patrão e honrando também a esposa do seu patrão, fugindo. E Potifar o encaminha para a prisão. E assim José foi encaminhado para a prisão, porque aquela mulher dizia que ele estava tentando agarrá-la à força, usando da mentira. Mas mesmo na prisão, José permaneceria fiel ao Senhor. O segundo princípio que eu entendo desse texto: os sonhos de Deus em você faz com que muitos não queiram estar perto de você. As pessoas vão querer te colocar para fora, te isolar, te colocar num lugar onde eles não tenham acesso a você e nem você a elas. No versículo 28 está falando a respeito disso. Nós devemos tomar cuidado com os ladrões de sonhos à nossa volta. As pessoas vão querer roubar os sonhos que Deus colocou dentro de nós, roubar da nossa alma aquilo que recebemos do Senhor. Quantas pessoas vêm para esta nação cheio de novos planos, de novos sonhos, mas chegando aqui enfrentam adversidades. Pessoas que têm palavras contrárias, Satanás que quer lutar para destruir os planos de Deus na sua vida. Mas eu vim aqui hoje para te encorajar: nada e ninguém vai poder roubar os sonhos que Deus colocou dentro de você. Talvez você tenha sonho de ser um anunciador de boas novas, de ser um missionário. Você veio para cá muito inflamado pelo Espírito.
Eu quero fazer a diferença na Inglaterra, eu quero fazer a diferença por onde eu passar. E chegando aqui, o trabalho roubou o seu tempo, as atividades roubou o seu tempo, mas eu vim aqui para te dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentado. Que o seu foco seja o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez a tua própria família não acredita no seu potencial, a própria família te considera apenas um sonhador, mas eu vim aqui para te dizer: você pode muito bem ser um sonhador, e mais do que isso, se tornar um realizador de sonhos. Realizar aquilo que o Senhor colocou dentro de você. José, ele se manteve leal e fiel, e o padrão disso lhe custou uma prisão. Mesmo inocente, ele foi parar numa prisão. Mas importante entender que dentro dessa prisão, ele poderia ter sido um termômetro dentro da prisão, ser passivo, ser limitado à temperatura do ambiente e apenas manter aquilo. Porém, ele decidiu ser ativo, ele decidiu ser um termostato para mudar, alterar todas aquelas circunstâncias à sua volta. Ele estava preso, mas dentro dele, ele estava livre, entendendo que Deus tinha colocado um sonho grande dentro de si. O que você decidiu ser? Você pode ser passivo, aceitar as circunstâncias, é isso mesmo, eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. Ou você se posiciona, mesmo dentro de uma prisão, ele continuou próspero. Como ser próspero na prisão, pastor? Não tem nada que eu possa fazer para sair daqui, para melhorar a minha situação. Agora, mesmo dentro da prisão, ele usou esse poder de influenciar, e não foi influenciado. Nós não fomos colocados nessa terra para sermos influenciados, mas nós fomos colocados aqui para influenciar pessoas. Nós precisamos ser ativos, entendendo que o Senhor tem algo novo através de nós, para fazer as pessoas à nossa volta. Aqueles presos começaram a procurar José para compartilhar os seus sonhos, porque José era um homem que tinha percepção do mundo espiritual. Nós estamos no mundo físico, mas o louvor cantou sobre isso, né? Que os céus e a terra se conectam. Você pode trazer a presença de Deus aonde você estiver, à sua volta. Trazer esperança para as pessoas que estão desesperançadas, as pessoas que não sabem para onde ir, não conseguem ver um palmo diante de si, mas o Senhor é poderoso para te usar. E José revelou o sonho do padeiro, revelou o sonho do copeiro. O padeiro foi condenado, o copeiro foi livre, e o copeiro falou: eu vou falar de você para Faraó. Porém, ele foi esquecido, e ele ficou por 2 longos anos naquela prisão, e Deus continuava em silêncio. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com o Senhor, mas se o Senhor não tem respondido você, entenda: José também não ouvia nada do Senhor, mas ele permaneceu fiel. Você pode continuar orando, talvez Deus não tenha respondido a sua oração, mas tenha certeza, Ele está ouvindo, e no momento certo Ele vai responder as suas orações. José, meio àquela prisão, naquele momento desesperador na sua vida, ele continuava fiel a Deus, cumprindo o chamado e o propósito de Deus. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser fiel no pouco. Repita após mim: fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Fala comigo: e sobre o muito te colocarei. É para quem tem um coração alinhado com Deus, que consegue realizar os grandes sonhos que Deus coloca dentro de nós. Deus anda à procura de pessoas com o coração disposto a não perder os seus valores. José não trocou seus princípios, mesmo estando numa cultura diferente, num país diferente, longe de pai e mãe. José permaneceu fiel ao Senhor. Deus anda à procura de pessoas que têm o coração como o coração de José aqui nesta manhã. José continuava firme nas promessas. Sabe, as promessas de Deus não é temporal e passageiras, mas elas são eternas e poderosas para acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Davi também nos ensina isso, a ponto de ser um homem segundo o coração de Deus.
É possível sermos um homem segundo o coração de Deus, mesmo vivendo em meio às circunstâncias contrárias da nossa vida. Não importa como você caiu, importa como você vai se levantar em Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Talvez na tua jornada cristã e espiritual, você tenha passado tantos altos e baixos, mas eu vim aqui para te encorajar. Os planos de Deus não mudaram a seu respeito. Deus nos fez humano, sabendo dos nossos erros, nossos defeitos, nossos desacertos da vida, mas o Senhor não abre mão de nós. É importante entender isso. Deus não abre mão de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não abre mão de você. Terceiro princípio que nós aprendemos dentro desse texto: os sonhos de Deus em você não exigem entendimento, e sim obediência. Você pode repetir após mim? Os sonhos de Deus em você não exigem entendimento, e sim obediência. José poderia estar não entendendo nada nesse momento em que ele estava vivendo. Estava tudo diferente daquilo que ele havia sonhado. Ele tinha sonhado com coisas grandes, poderosas, com avanço, com liderança, com governo, com coisas poderosas, mas ele estava dentro de um momento muito difícil. Agora, nós precisamos entender: Deus tem sonhos e revelações para trazer ao nosso coração. Não apenas algo que nós não possamos entender. Ele está interessado em trazer revelação. Diga para a pessoa: Deus tem revelações para a sua vida hoje. Glória a Deus. E passando o tempo da prova, passando o tempo das adversidades da vida de José, enquanto José dormia na prisão, Faraó estava em pesadelo no palácio. Observe isso: quando você está no propósito, independente do momento e a fase, qual é o degrau que você está subindo na presença do Senhor, você consegue descansar, você consegue dormir em paz, porque você confia que a proteção da presença é real na sua vida. Faraó estava no palácio, cercado de segurança, cercado dos seus servidores, dos seus empregados, e ele não conseguia dormir, porque na prisão estava um homem que tinha a solução para entregar. Ele tinha a chave para descodificar os sonhos que Faraó estava tendo. A Bíblia diz que ele, depois de ter aqueles sonhos, ele chama os adivinhos, ele chama os sábios do reino, e ninguém tinha interpretação para revelar sobre os sonhos de Faraó. Então aí o copeiro se lembrou, depois de passar todo esse tempo, ele usufruindo do palácio, José na prisão, mas ele se lembra: eu tenho uma promessa, eu prometi para José que eu ia falar dele para Faraó. Então ele diz: pode ser que José te ajude, Faraó. E a Bíblia diz que então, quando o Faraó sabe que na prisão tem um homem que é conhecido como uma pessoa que tem o dom, a revelação de poder trazer clareza para o sonho que ele teve, então ele dá ordem para que tire José da prisão. Está chegando o dia de tirar aquelas roupas sujas de uma prisão. José, dentro da prisão, conseguia fazer aquele ambiente diferente, mas agora chegou o momento de José ser lembrado por Faraó, para que ele saísse daquela prisão, saísse daquela masmorra, para ter um encontro com Faraó. A autoridade estava chegando na vida de José. O governo, tudo aquilo que ele sonhou estava chegando, e faltava pouco tempo para aquilo tudo acontecer. Então José recebe um convite. José agora toma um banho, José faz a barba, coloca uma roupa real para poder se apresentar a Faraó. E quando ele chega lá, ele consegue ouvir de Faraó dizendo: eu tive sonhos, e esses sonhos me incomodaram muito, e eu não consigo entender. Eu já chamei os adivinhos, eu já chamei os sábios, eu já pedi ajuda para todo mundo e ninguém pode me ajudar. José diz: eu vou falar com Deus, e se Deus me der a direção, eu vou revelar. José sabia que o poder não estava em si, mas o poder era de Deus. Você nada pode, mas a unção de Deus que está sobre você. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Você é um representante de Deus. Então ao seu lado há pessoas que precisam de uma palavra que você tem, que você carrega. E ele disse a Faraó: isso não está em mim, mas isso vem de Deus.
Então ele começa a falar sobre as vacas gordas que devoravam as vacas magras que Faraó havia sonhado. Ele também revelou sobre as espigas cheias que era devorado pelas espigas miúdas. Era o inverso, era contra, porque Deus estava anunciando sobre uma fartura que aconteceria, mas também de uma grande crise que haveria no futuro. E Deus estava levantando um homem para poder prover. Deus sempre vai levantar um para poder trazer solução. Qual é o caos que você está vivendo? Qual é o caos que está à sua volta? Hoje o Senhor está relembrando você que você pode sim anunciar a palavra do Senhor e trazer solução para as pessoas à sua volta. Estava chegando aqui o tempo da realização dos sonhos de José. E quando o Faraó ouve toda a sabedoria de Deus na vida daquele jovem, Faraó diz: olha, não tem outra pessoa que possa coordenar o Egito além de você. Você carrega essa unção, eu vejo Deus em você. E ele colocou sobre tudo que havia do seu comando sobre a vida de José. Ele dizia: apenas no trono eu serei superior a você, mas debaixo de mim, tudo o que você quiser fazer, você vai ter autoridade para isso. Vocês entendem isso? Aquele menino que foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, aquele menino que foi jogado na prisão, agora ele está sendo reconhecido diante da maior autoridade da terra, que Deus é poderoso e que pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Entendendo que nós somos portadores dos sonhos de Deus. Os maiores sonhos de Deus em nós, Ele depositou, e Ele está crendo que eu e você, como filhos que somos, podemos conquistar o melhor do Senhor, amém? Agora, quando chega aquele tempo de fartura, e eles começam a colher os cereais, e foi ajuntando tudo, porque José disse: vai ser um tempo de fartura, temos que somar, ganhar. E as pessoas foram comprando cereal, e a miséria foi tão terrível em 7 anos, que depois as pessoas já não tinham mais bens para trocar por comida, já não tinham mais recursos, mas eles estavam dando a própria vida, se tornando escravos de Faraó pela própria comida. Até que chegou um tempo em que a fome não era apenas no Egito, mas também os irmãos, a família de José precisou vir ao Egito para comprar comida, para buscar alimento. E é tão importante entendermos que a palavra do Senhor não cai por terra. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Quais são os sonhos que Deus tem para a sua vida? Elas vão se cumprir no momento certo. Agora é a hora que chegam os seus irmãos para poder vir ao Egito buscar alimento, buscar comida. E quando chegam lá, eles se reverenciam diante da maior autoridade, que era o próprio irmão José. Mas eles já não o reconheceram mais, porque já se passaram quase 13 anos depois disso, ou mais que isso. Então quando chegaram, não reconheceram José. E José reconheceu os seus irmãos. Seria o momento dele se vingar dos seus irmãos e dizer: ah, vocês me lançaram na cisterna, por causa de vocês eu fui para a prisão, agora eu sou o governador, agora vocês vão ter que comer aqui na minha mão. Ele não fez isso. O homem de Deus reconhece a autoridade e o governo que o Senhor confiou a você. Não foi para humilhar as pessoas, não foi para rejeitar as pessoas, mas foi para dar uma oportunidade para que as pessoas também subam, cresçam, avançam. Há degraus a subir, há novas plataformas que Deus quer que nós subamos. Você está comigo? Diga glória a Deus. Então ele decidiu se rebelar aos seus irmãos. Ele se decidiu perdoar os irmãos, amar os seus irmãos, proteger os seus irmãos. E a Bíblia nos diz que ele chorou, beijou os seus irmãos. O perdão traz paz, o perdão traz unidade na casa, na família, nos sonhos, no propósito. E ele pôde oferecer aos seus irmãos, dizendo: olha, não apenas o alimento por agora, mas eu quero a família toda. Eu quero que você traga nossos pais, eu quero que você traga os nossos irmãos, e que todos tenham um lugar privilegiado aqui no Egito. O que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você tem usufruído para si, ou você tem abençoado as pessoas à sua volta?
Você tem cuidado dos seus pais? A Bíblia nos fala sobre honrar pai e mãe, e José nos dá uma lição, porque ele escolheu o melhor do Egito para poder trazer a sua família, ter os seus por perto. Muitas vezes nós queremos as pessoas longe, rejeitando. Não, Deus tem para mim, é meu, tudo é meu, tudo é meu. Não, José está nos ensinando a compartilhar com as pessoas à nossa volta, seja a nossa família física, ou seja ela espiritual. Tem lugar na sua casa para mais um? Tem lugar no seu pequeno grupo para mais um? Tem lugar no ministério para mais algum? O Senhor está à procura de pessoas que sonham com uma grande família, que sonham com uma família estável, com uma família estabilizada, com disposição de crescer e de avançar. Deus tem o melhor para revelar sobre as nossas vidas. Deus tem coisas maiores para nós. Por isso nós precisamos entender que nós somos os sonhadores para esta geração. Jesus é o maior sonhador de todos os que nós encontramos na Bíblia, porque Jesus sonhou comigo e com você, sonhou com as nossas famílias, sonhou com as nossas almas salvas. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o protótipo. Todos nós teremos o nosso corpo transformado, assim como Jesus teve o seu corpo transformado. Nós estaremos juntos. Alguém deseja estar com o Senhor? Amém? Vamos estar em pé, por gentileza. Quero pedir que o louvor suba ao altar. Aleluia. Deus quer reavivar os seus sonhos. Chegou o tempo de restituição. Sabe, aquilo que foi lhe roubado, aquilo que as pessoas, as circunstâncias, que Satanás lutou contra a sua vida e te afastou dos planos de Deus. Você já foi tão sonhador e hoje você já percebe que o sonho está tão distante de você. Mas hoje o Senhor quer te aproximar novamente dos sonhos. Sabe, restauração de sonhos proféticos, de sonhos poderosos em Deus. Não são as suas decisões erradas e equivocadas que mudou o plano e o propósito de Deus. O Senhor está nessa casa, você sente a presença dEle aí? Hoje é o dia de restauração de sonhos. Se você já sonhava, você vai sonhar muito mais. Se você tinha poucos sonhos, o Senhor quer que você comece a sonhar coisas grandes. Hoje é o dia que nós vamos assoprar a poeira de cima desse baú, onde os seus sonhos estão enterrados e mergulhados, e você vai voltar a sonhar para a glória do nome do Senhor. Deus nunca abandonou José, mesmo quando criticado, mesmo quando ninguém acreditava nele, Deus continuava acreditando na fidelidade de José. O que as pessoas têm falado de você? Quais são as críticas que as pessoas têm falado de você? Mas Deus conhece o seu coração. Assim como Davi foi tão criticado, tão zombado, mas a palavra do Senhor nos diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Deus nunca nos abandona. Mesmo no silêncio de Deus, nós vemos Ele cuidando de José. Mesmo na cisterna, Deus estava cuidando de José. Mesmo na masmorra, Deus estava cuidando de José. O inimigo tem medo de você. O inimigo tem medo dos sonhos que Deus colocou em você. Por isso o inimigo sempre vai querer te afastar, sempre vai querer te colocar para baixo, minimizar você, desonrar você, envergonhar você, entristecer você. Mas eu vim aqui para te dizer que Jesus acredita em você. O Espírito Santo não desiste de você. Aleluia. Ministérios estão sendo renovados hoje. Estamos todos em construção. Não tem ninguém pronto. Volte a sonhar. Volte a acreditar que você pode realizar os maiores sonhos de Deus na sua vida. O Senhor vai reanimar os seus ânimos. Você não é um improvável. Você não é um que não deu certo. Você não caiu de paraquedas. Você foi plantado no reino de Deus, amém? Você é filho, você é herdeiro, você tem direito. Eu quero dizer uma coisa bem forte para vocês. Bem-vindos à realeza. Você é príncipe, você é princesa. Bem-vindos ao reino de Deus. As portas estão abertas do reino de Deus para você. Não fique olhando de longe, como Deus está usando fulano, ciclano. Não, Deus está de olho em você. Ele sabe das suas limitações.
Ele sabe das suas dificuldades. Não tenha vergonha de se expor. Diga: eu sou filho de Deus. Aonde você chegar, diga: eu sou filho de Deus. Aleluia.